meu nome é Aloísio Seródio, eu sou médico formado na Escola Paulista de Medicina, na turma 56. Então, na verdade, eu sou paulista, né? Só que quando eu tinha 14 para 15 anos, o meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro e foi a família inteira para lá. Então, eu acabei fazendo todo o segundo grau, o ensino médio, né, que chama o colegial da minha época, no Rio de Janeiro. Então, quando eu ia fazer vestibular, eu estava lá. Quando eu estava indo do segundo para o terceiro ano do ensino médio, a minha família voltou para São Paulo. Quando era para ir para lá, eu não queria ter ido, mas quando era para voltar, eu também não queria voltar. Coisa do adolescente, pô, no Rio eu amava, um lugar que marcou a minha personalidade, inclusive. E aí eu tinha 16 anos e o meu pai e a família toda voltando e eu não queria voltar. Então eu cheguei para minha mãe, primeiro falei, mãe, deixa, sabe o que é? Eu estou indo para o terceiro ano, depois tem vestibular, tem negócio das matérias da escola, uma coisa depende da outra, se eu mudar de escola agora não é bom para mim. Joguei essa conversinha para cima da minha mãe. Falei, tudo bem, vai lá, fala com seu pai, se ele te deixar ficar aí com 16 anos, você fica crente que ele não ia deixar. Eu falei com meu pai, ele ouviu e falou, tá bom, vai procurar um apartamento aí para você. Que? 16 anos, vou ficar morando sozinho no Rio de Janeiro. Aí fiquei lá, nem imaginava o que eu ia fazer, medicina, não sabia. Mas eu gostava muito de biologia, adorava biologia, a matéria que eu mais gostava. E aí eu queria fazer biologia. Cheguei para um professor lá do colégio e falei, não, acho que eu vou fazer biologia. Aí foi esse professor que falou assim para mim, mas por que você não pensa então, já que você gosta de biologia, e fazer medicina? Porque o negócio vai te dar mais possibilidades e tal. Nunca tinha parado para pensar, não é que eu sonhava em ser médico desde criança, não. Eu falei, pode ser, né, uma possibilidade, mas ainda tinha dúvidas. Aí eu estava, isso era 1987, eu estava sozinho no apartamento que eu morava lá no Rio e estava passando um programa político, de partido político, que estava redemocratizando o país, as primeiras eleições ali para governador, depois teve para presidente. E aí tinha um programa, não sei lá de que partido, e mostrando o problema de saúde, como era ruim o atendimento e tal. E aquilo ali eu falei, pô, quer dizer, se eu for médico, dá para eu trabalhar nisso daí, tentar dar uma força. E eu lembro que aquilo fez eu decidir. Falei, não, então tá bom. O professor falou que seria mais interessante. Esse negócio aqui me deu uma motivada de tentar ajudar e tal. E é ali que eu decidi que eu queria fazer medicina. E assim, então não foi um negócio, um sonho de criança, né? Foi um negócio que se formou no final do ensino médio. E depois, quando eu entrei na escola, como eu falei, eu não queria vir para cá. Na verdade, eu achei que eu ia passar do vestibular lá. Jamais imaginava que eu ia passar aqui. Acontece que lá teve fraude na primeira fase do vestibular e foi cancelada. E eu fui fazendo as provas aqui. E eu nem me inscrevi, quem me inscreveu aqui foi meu irmão, que já morava aqui. Então acabou saindo que eu entrei aqui na escola e eu ia ter que fazer de novo a primeira fase lá, porque foi cancelada. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar, né? Eu ouvi dizer que é uma faculdade boa, e depois eu descobri que era perto de onde eu morava. Eu morava ali no Planalto Paulista, que é perto daqui. Aí acabei voltando e no meu primeiro dia de matrícula os caras vêm com um samba enredo do Rio de Janeiro daquele ano, que eu falei, pô, é aqui mesmo que eu quero ficar. Então, assim, antes de entrar na escola, a minha vontade de ser médico começou uns 6 meses antes, na verdade, conversando com o professor lá e vendo esse programa político, de partido político. Que mais que eu posso lembrar de antes da escola que possa ter algum interesse? Sei lá, não vejo muita coisa, porque não tinha aquelas histórias, não sei quem, não tem médico na minha família. Eu sou o único médico da família, então no segundo ano já vinham perguntar coisa para mim. Não teve ninguém que me inspirou nem nada. Quem me inspirou mesmo foram os professores, os colegas mais velhos, né? E tem... a primeira história que eu tenho para contar é o dia que eu entrei na escola.
Então, eu morava no Rio de Janeiro, não conhecia nada aqui de São Paulo, conhecia muito pouco, e aí vim para fazer a matrícula com uma pastinha de documento debaixo do braço, desci lá no metrô Santa Cruz e vim pela Pedro de Toledo, um papelzinho na mão com o endereço, e vim descendo a Pedro de Toledo. Conforme eu fui chegando ali perto da rampa do pronto-socorro, comecei a ouvir uma batucada. Falei, nossa, e aí eu olhava o papelzinho, é naquela direção mesmo que eu estou indo, né? E aí conforme eu ia me aproximando, e era na Atlética, né, a matrícula, aquele som ia aumentando, eu comecei a distinguir que era um samba gostoso, o pessoal tocava bem, eu vinha do Rio de Janeiro, gostava de samba, jamais esperava encontrar nada disso numa faculdade de medicina aqui em São Paulo. E aí quando eu chego mais perto ainda, para quase entrando, eu começo a distinguir que era um samba enredo de uma escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro daquele ano, 1988. Um negócio super atual, né, para o momento. E aquilo já me conquistou. Falei, poxa, será que eles sabem que eu estou vindo aqui fazer matrícula e que tocaram esse samba aqui? Aí entrei, fui fazer a matrícula, ia passando em várias mesinhas, ia apresentando documentos e tal. Uma atmosfera sensacional, as pessoas ali, nada do que eu imaginava encontrar. Eu tinha um irmão mais velho, né? Ele falava para mim, olha, ele estava aqui em São Paulo já, e ele falava para mim, olha, no cursinho, o pessoal que vai fazer medicina tem um perfil meio super estudioso, tal, você não vai encontrar nada disso que você gosta lá na faculdade de medicina. Então, para mim foi uma surpresa, mas foi uma surpresa excelente. E aí, na última das mesinhas, né, que eu fui passando, a moça chega para mim e fala assim, você quer pedir remanejamento? Eu falei, não, o que é isso? Não, porque você pode ir para uma outra faculdade, dependendo da classificação. Tal. Eu olhei para ela e falei, não, daqui eu não saio tão cedo. E estou lá, se for ver bem, há mais de 30 anos, né? Estou aqui na escola. Então foi assim que eu entrei, foi assim, paixão à primeira ouvida, não foi nem à primeira vista, foi aquele samba contagiante que me conquistou. Aí começa a faculdade, eu fiquei fascinado nas aulas de biofísica, né, que o pessoal não costuma ser muito fã, mas eu achava fantástico aquilo ali, era coisa que aquilo que eu tinha aprendido no ensino médio era muito mais aprofundado e eu gostava muito de biologia, fiquei maravilhado com a biofísica. Depois eu cansei rapidamente, mas no começo foi maravilhoso. E bom, se tornou a minha segunda casa, sem dúvida nenhuma, né? Parodiando o que fala o professor Medina, não sei se vocês já ouviram ele falar isso, mas durante aqueles 6 anos, vocês queriam encontrar o Aloysio Lula, que é o meu apelido, se você falar Aloysio para o pessoal da minha época, ninguém sabe. O Lula, vocês queriam encontrar o Lula? Pode ir lá na escola que ele está lá. Não faltei um dia. Podia não estar na aula, mas estava aqui na escola. E o Medina que fala isso e eu me identifico muito. Então a gente vivia aqui, né, o dia inteiro, fins de semana, e aí eu gostava do samba, gostava de esporte, então fiquei muito ligado na atlética. Desde o primeiro ano fui diretor de natação, diretor da bateria, 51. Depois fui diretor-geral de esportes no meu terceiro ano. E ali eu conheci todo mundo, né? Conhecia, o que é mais interessante é você conhecer as pessoas dos outros anos, porque da sua turma você acaba conhecendo nas aulas, mas era um espaço onde a gente conhecia as pessoas de outras turmas, então era muito bacana. E ali na frente a gente via como isso é importante, né? Quando chega no final, no internato, que a gente convive mais com quem é um pouco mais velho, o residente. Então, quando a gente estava junto com o residente que era da escola, a conversa era outra, você via que a pessoa tinha um amor ali pelo lugar e por quem está ali. E, enfim, fazia questão de ter aquela paciência que todo mundo que está ensinando alguma coisa precisa ter. Isso a gente sentia principalmente a partir do final do curso.
que mais de história que eu poderia contar para vocês, né? Tem algumas, né? Eu vou contar uma. Eu estava no 5º ano na Pneumo e a gente tinha lá a enfermaria da Pneumo, cada estudante tinha 2 pacientes para evoluir e foi bem quando era intermédio, em setembro. Então a gente mal começou, a Pneumo parou uma semana para ir na intermédio. Quando a gente volta, na primeira segunda-feira, ninguém sabia nada dos pacientes e tal, né? E tinha uma visita na enfermaria com o professor Jardim, que é um dos caras que me marcou. E aí, no primeiro quarto, eu tinha um paciente que estava no primeiro quarto, um paciente que estava lá no final da visita. O primeiro paciente era meu, mas era um paciente que eu já conhecia, que todo mundo conhecia, era um menino que tinha fibrose cística, ele era muito... Enfim, era paciente nosso, né? Todo mundo conhecia ele e eu também. Então eu falei, bom, esse aqui eu vou conseguir passar o caso, contar a história, a gente discutir e foi tranquilo. Aí os meus colegas de grupo, a gente tinha acabado de voltar da intermédia, ninguém sabia muita coisa dos pacientes, e aí um começava a contar a história e faltava um monte de coisa, e o professor Jardim começou a ficar meio incomodado, porque ele viu que o pessoal não estava conseguindo nem contar o caso direito, e a cada paciente ele ia ficando mais irritado, e eu fiquei pensando, o meu é o último, lá no último quarto, quando chegar em mim, vai ser a maior bronca de todas, né? Então ele foi subindo a temperatura, chegou a minha vez de apresentar o meu segundo paciente, e como os meus colegas eu também não sabia muita coisa, mas ele já tinha percebido, né, que a gente não sabia nada, tinha voltado, ele virou para mim e falou, só vou te perguntar uma coisa. Porque eu tinha falado de alguma droga, não sei o quê. Aí ele falou assim, é 1 grama ou é 1 grama? É essa a pergunta, professor? É. Aí eu lembrei do meu professor do ensino médio. Eu falei, não, 1 grama é capim. Ele falou, muito bem, então vocês podem ir embora, tratem de estudar, porque amanhã nós vamos fazer outra visita aqui, aí eu quero que vocês façam direito. E aí todo mundo passou a tarde inteira estudando os pacientes e tal. E é um negócio que eu não esqueço quando eu encontro com ele até hoje, do 1 grama ou 1 grama. Também de aulas, assim, de coisa acadêmica mesmo, né? Teve uma vez que eu fui fora do horário, tinha que evoluir um paciente na enfermaria da gastrocirurgia. Eu devia estar no 5º ou no 6º ano. E aí eu fui lá ver as coisas do meu paciente, não tinha muita gente, não tinha ninguém na enfermaria, assim, dos professores e tal. E a hora que eu estou quase indo embora, chega o professor Del Grande. Del Grande é professor super conhecido aqui da escola, é um que é bom vocês entrevistarem, que vai ter muita história para contar. E eu, assim, o paciente nem era dele, nem nada, ele estava passando pela enfermaria, ele me viu lá e ele falou... O que você está fazendo aqui nesse horário? Eu falei, não, eu vim evoluir o paciente fora do horário e tal. E qual que é o seu paciente? Não, aquele ali, o que ele tem? Aí comecei a contar a história, eu sei que ele ficou lá uns 40 minutos e me deu uma aula de hérnia de esôfago, que quando eu saí de lá eu podia dar aula para os outros de hérnia de esôfago. Então era, de novo, né, um cara que nem precisava estar ali, não tinha necessidade nenhuma de parar para me dar atenção e ia lá, você vê que tinha gosto. E essas coisas vai fazendo a gente, depois, quando chega num outro nível, que a gente se torna professor ou pós-graduando, ou que vai orientar alguém, que a gente queira retribuir. E um último exemplo que eu daria de professor, assim, da coisa acadêmica, foi também no 5º ano, que eu estava passando pela ginecologia. Tinha a professora Rosana, que infelizmente já faleceu, e a gente tinha o grupo lá do internato. Eu nunca fui o melhor aluno de nada, era um bom aluno, mas não era destaque de nada. E ali a gente tinha que apresentar um seminário, ela sorteava alguns assuntos, cada estudante preparava um seminário. E caiu para mim anticoncepcional. E calhou que eu estava começando a namorar, tinha uma, sabe, aquelas clima que você, se deixar, você só quer namorar e tal. Então eu estava interessado no assunto. Aí eu fui, estudei tudo de anticoncepcional, contracepção oral, preparei, apresentei e tal. E quando acabou, ela falou de um jeito para mim que eu tinha jeito para fazer aquilo, que eu sabia explicar e tal.
E aí eu lembro direitinho, eu saí de lá naquele dia e falei, poxa, acho que eu vou querer ser professor, por causa daquilo que ela falou, nunca tinha passado pela minha cabeça. Então foi um negócio que me marcou bastante esse dia, né, da professora Rosana. E aí tem mil histórias da atlética, que é o ambiente que eu frequentava mais, o banho, né, um negócio surreal. Então eu lembro, o primeiro banho, eu era calouro, você não sabe nada do que está acontecendo, chego na escola de manhã cedo, levo uma baldada de água. O que é isso? O que está acontecendo? É banho do sexto ano. O que é banho do sexto ano? Não sei. Não, o sexto ano está mudando de bloco, então ele sai molhando tudo quanto é aluno aqui na escola. Eu falei, legal, mas pena que eu sou calouro, eu não posso molhar ninguém. Pode, depois que você foi molhado, você pode molhar qualquer um. Mas eu sou calouro, posso molhar os outros? Pode, não tem problema. Nossa, foi a libertação. E aí fiquei lá com o baldinho, a gente ia molhando o pessoal chegando. E tinha duas meninas que eram mais velhas, uma estava no segundo, outra estava no terceiro ano, a Raquel e a Paulinha. E a Paulinha, que era do terceiro ano, ela era namorada de um cara que era do quinto ano, Raul. Que já tinha ficado meu amigo, porque ele fazia natação também e tal. E eu sabia que ela era namorada dele, e eu vi as duas andando assim de aventalzinho branco, e eu com um baldinho, e vi que era elas, mas eu falei, bom, disseram que eu podia molhar quem eu quisesse. Fui lá e daí as duas viram muito irritadas assim, você tá louco, calor, não sei o quê. E eu com morrendo, não, mas falaram que podia, me falaram que podia e tal. E eu sei que eu passei o banho inteiro fugindo do Raul para vir encontrar com ele, que era o namorado dela. E aí numa dessas idas e vindas, eu estou entrando na Atlética, eu dou de cara com ele. Eu falei, nossa, agora o cara vai me azucrinar, né? Mas não, ele falou, banho, não sei o que, nem me viu. Passou direto, já respirei. Mas o negócio do banho era surreal, né? E tinha alguns limites que tinha que ter mesmo, mas entre nós, um molhava o outro à vontade. Então eu achava sensacional aquela história. De intermédio, sim, tem tantas. Quando eu estava no sexto ano, tinha acontecido que antes da intermédio, o pessoal da porcada invadiu a Atlética e levou a nossa bandeira, né? Então, isso foi assim, um mês antes da intermédio, quase chegando. Então, quando chegou lá, estava um clima tenso, a gente que era do sexto ano tinha aquela espécie, não sei se deve ter até hoje, né? Que entra o sexto ano, dá uma voltinha lá e tal, faz uma bagunça. E aí a gente, conversando, falou, bom, vai ter que acontecer alguma coisa aqui, porque entraram, picharam tudo, não sei o quê. Então a gente entra, né, do sexto ano, o pessoal na arquibancada e tal, e aí um colega meu de turma, o Cássio, que é professor da URO hoje, ele vira para mim e fala assim, e as bandeiras todas penduradas no ginásio, né? Ele fala assim, vamos lá pegar a bandeira da porcada. Eu olhei assim, tinha um monte de gente na frente da bandeira na arquibancada, uma camiseta azul marinho, que eu lembro até hoje. Falei assim, tem certeza que você vai querer pular ali no meio para pegar a bandeira? Não, vamos, não sei o que. O cara era grande, vai na frente que eu vou atrás. Aí a gente pula, ele primeiro, eu atrás, depois veio mais gente, e a galera vai abrindo o caminho assim. Eu falei, não vai ter, eu achei que ia ter alguma confusão ali. Quando foi ver, aquele pessoal que estava na frente da bandeira não era da porcada, era de uma outra faculdade lá que eles nem iam muito na abertura e tal. Então a gente ficou lá, pendurou, tem fotografia, não sei o quê. E tiramos a bandeira, né? Levamos embora de lá. E até hoje eu não sei onde foi parar isso daí. A gente levou para um sítio de não sei quem. E aí tinha a reunião da intermédia à noite, tem que aparecer a bandeira, senão a Paulista vai ser expulsa. Quem levou a bandeira, não sei, ninguém sabe, não sei o que lá. E ficou por isso mesmo até hoje. Quer dizer, eu sei que já expulsaram a gente de outras intermédias, mas daquela lá não. Então essa foi uma história de intermédio. Uma outra em Botucatu, em 94 não, em 90, 91, eu estava no quarto ano,
E eu fazia atletismo também, né? Daí, e a gente tinha uma equipe boa, atletismo masculino, quase todo ano ganhava tal. E aquele ano estava disputado, teve um revezamento, o último revezamento, que era o 4x400, que eu participava, e a gente ganhou. Mas para a gente ganhar no geral o atletismo, a porcada tinha que ficar de terceiro para trás. Se a gente chegasse em primeiro, eles em segundo, no geral eles iam ganhar. E foi o que aconteceu, a gente chegou em primeiro, eles em segundo. Então você nem comemora, né? Ganhou uma prova, mas perdeu o atletismo. E aí eles comemoraram e eu fiquei lá ajudando, eu e o Flavinho. Esse é um cara bom para vocês entrevistarem também, o Flávio Mini, da turma 57. A gente ficou pegando material para levar embora, só escutando eles divulgarem o resultado do revezamento, o juiz falando, tal. Teve quarto lugar, quinto lugar. Aí, e tinha ficado Paulista, Pinheiros e Santa Casa, era o resultado do revezamento. Terceiro lugar, não sei quem, falou uma outra escola, eu falei, ué, era para ser a Santa Casa. Segundo lugar, Santa Casa, eu falei, ué, alguém foi desclassificado. Primeiro lugar, Paulista, eles tinham desclassificado, tinham feito alguma bobagem lá no revezamento, tinham desclassificado, e todo mundo já tinha ido embora, um clima meio, porque puxa, tinha que ganhar aquele atletismo e tal. Só eu e o Flavinho sabíamos que a gente tinha ganho. A gente volta, era um local meio afastado do centro de Botucatu. E daí a gente volta lá e foi uma festa também. A bateria 51 sempre foi fantástica, continua sendo. E era um negócio assim que parava a cidade. E as outras escolas, exceto a USP, que tinha mesmo a rivalidade e tal, mas as outras todas a gente confraternizava e a bateria fazia um samba excelente, aquele que eu ouvi no primeiro dia que eu entrei. E juntava todo mundo e fazia festa. Esse dia foi uma baita festa, porque ninguém estava esperando, era para todo mundo ficar meio borocochô. E de repente virou uma baita festa numa praça lá em Botucatu, com outras escolas participando. E assim teve várias, né? Nas intermédias a bateria era sensacional, porque juntava inclusive outras escolas para ouvir a gente. E não tinha... Quer dizer, toda escola tinha uma bateria, mas não é que nem hoje que eu sei que tem até concurso de bateria, não sei o quê. Realmente a gente era muito diferente das outras, né? E impressionava mesmo, fazia escola de samba. Então, no meu sexto ano, acho que foi, a gente fez a Mocidade Independente de Pereira Barreto. Então tinha um samba enredo, cada ano ia com uma fantasia, uma escola de samba mesmo que saiu pelas ruas da cidade, era Ribeirão Preto, né? Porque eu estava no sexto ano. Então, acho que um dos maiores orgulhos que eu tenho de ter feito parte de alguma coisa era da bateria, que eu fui diretor da bateria e participei durante os 6 anos, e mesmo depois, né? A gente, quando pode, vai lá e já bem enferrujado, sem conseguir tocar mais que 3 músicas em seguida, mas a gente vai lá e faz uma baguncinha de vez em quando. E a coisa mais fantástica que tinha na escola, em termos assim, de socializar, porque isso forma a gente e dá pra gente um tesão pela instituição, né? Fala, pô, eu vou sair daqui um dia, porque a maioria sai, é normal que saia, mas eu ouço o nome da escola, é comigo, tá falando comigo. E aí tinha as sextas-feiras à tarde, que era um negócio do outro planeta lá na Atlética, porque, imagina, né, a moçada da idade de vocês aí, 20 anos e tal, sexta-feira você sempre quer fazer alguma coisa. Não tinha outro programa. Então não adiantava nem me chamar para ir em qualquer lugar, não, sexta-feira eu já tenho compromisso. Que era sair da aula, ir lá para a Atlética, e ia todo mundo, e tinha pagode, tinha música, a gente ficava até a noite, toda sexta-feira, um clima sensacional. E aí o pessoal que treinava, depois ia para lá e não sei o quê. E esse tipo de convivência acaba fazendo a gente conhecer as pessoas que são um pouco mais velhas, um pouco mais novas que a gente, e pegando esse amor pela instituição. É ali que a gente faz isso. E depois também no contato acadêmico, quando você vê que um quer ajudar o outro, sabe? Você depois quer fazer a sua parte também. Então,
que eu resolvi ser professor, uma coisa é porque daquele dia da professora Rosana que eu contei para vocês, ela deu um estalo, eu falei, acho que eu tenho jeito, né, para fazer isso daí. Mas também como uma maneira de retribuir, né? Eu sou de uma época que isso é uma coisa interessante de contar, né? Antes de existir as cotas, eu estudei de 88 a 93 na escola como aluno. E aí eu lembro que eu fui, em 98, eu terminei a residência e fui passar um tempo na Itália. E aí lá os italianos perguntavam para mim como é que é a medicina lá no Brasil, como é que faz para estudar, não sei o quê. E aí eu contei a minha história. Eu falava, não, eu estudei a vida inteira em colégio particular, meus pais tinham condição de pagar o colégio, aí tem um vestibular, e as melhores faculdades que tem são públicas e gratuitas. E aí eu entrei numa escola pública e estudei medicina de graça. E os caras olhavam para mim e falavam assim, não, esse cara não sabe explicar direito, não é possível. Ele não fala italiano, então ele está fazendo confusão. Como assim? Você pagou a vida inteira e agora é de graça para você? É um negócio surreal. E é basicamente injusto, né? Depois você vai parar para pensar. Mas, por um lado, dava também, pelo menos para mim, deu, né, uma noção que eu tinha que devolver aquilo de alguma maneira. Estudei 6 anos aqui, é um curso dos melhores do Brasil. Se você fosse fazer particular, é caro pra caramba. Então, eu tinha sempre essa noção que precisava devolver alguma coisa só por isso, né? Só por esse compromisso meio que social. Mas depois vem a parte afetiva, que você se envolve com essas pessoas, aprende a gostar do lugar. E o resultado é, como eu falei, estou lá até hoje, né? Estou aqui até hoje. Depois que eu me formei, veio a residência. Primeiro eu fui para o Exército, fiquei 1 ano no Exército, aí vim fazer residência na dermatologia. 1 ano na clínica, 2 anos na dermato, e aí eu já sabia que eu queria continuar a fazer a vida acadêmica desde o 5º ano. Então eu já tinha combinado ali com os professores, não, eu vou continuar, eu vou fazer uma espécie de R4, ser um tipo de um preceptor de residentes e tal. Tinha que fazer a prova do título de especialista o acordo, a conversa que eu tinha tido com eles era essa. Depois eu ia querer fazer mestrado, doutorado e tal. Só que aí me deu uns 5 minutos, eu cheguei para os caras e falei, olha, professores, eu quero ficar, né? Sabe o que é? Eu tenho um sonho de criança que eu quero ir conhecer a Itália. Não sou italiano, nada disso, descendente, mas aquele negócio de Império Romano, ruína, eu queria um dia ir para lá, nunca viajei para a Europa. E eu acho que agora é a hora, se não for agora eu não vou mais. Aí um professor da escola, o Sérgio Talarico, que é outro cara que me marcou mais na residência, porque eu estava na dermato, mas me ajudou bastante. Ele fez um contato com uma professora lá, eu fui para lá, fiquei um tempo e lá que eu vi um negócio de bioética, falei, pô, isso aqui é interessante pra caramba, não sei o quê, e aí voltei para cá, cheguei lá na dermato, falei, não, eu vou fazer o que eu tinha me proposto, mas eu tô com outra coisa na cabeça, eu quero fazer bioética. E, pô, não existe bioética aqui, isso era 98. Aí não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem doutorado, naquela época não tinha nem disciplina, unidade curricular, que a gente chama hoje de bioética, era medicina legal. Mas aí foi contato do nosso professor aqui com uma professora lá, que me deu essa oportunidade de viajar e abriu a minha cabeça para essa coisa da bioética, que é o que eu faço na escola até hoje. Então, na residência, o que mais me marcou foi esse final. Depois eu fiz um mestrado aqui na escola, com educação médica, então também foi um negócio diferente, porque eu queria fazer bioética e não tinha nada no Brasil. Então eu vou pela área da educação e consigo casar as coisas, e aí descobri que tinha um negócio chamado CDES, que é um Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, e fiz o mestrado ali. Depois fiz o doutorado no departamento de pediatria, também estudando bioética e educação, com o professor Benjamin Koppelman. Esse é outro que me marcou muito e que, se vocês puderem entrevistar, vai ter muita história boa para contar da escola. E acho que é isso, né? Depois fiz o meu concurso para professor e
E no concurso também teve uma história interessante, porque eu estava lá, uma banca, né, dos professores, tinha, se não me engano, eram 5 professores e uma professora, que era a professora Ruth, da pediatria, outra que vale a pena entrevistar. E aí ela estava na ponta assim da banca, e eu sentado numa mesinha aqui, dei a aula, apresentei as coisas que tinha que apresentar, e vinha aquela arguição da banca. E ela foi a primeira a falar. E ela sentada lá na ponta, os outros 5 professores do lado dela para cá. Então ela chega para mim e fala, olha aqui para o meu lado. E eu olho os 5 professores. Você está vendo alguém aqui sem gravata? E eu tinha ido de um palitozinho, mas sem gravata, eu não uso gravata. Eu falei, E ela, porque uma formalidade, isso aqui é um concurso para professor, não sei o que. Enquanto ela ia falando, eu ia pensando como é que eu ia responder aquilo para ela, né? E eu, não, o que eu vou falar? Por que eu não vim de gravata? E ela, a minha sorte é que ela foi fazendo todas as perguntas e depois que eu tinha que responder, então eu fiquei pensando naquilo que ela falou. Eu falei, não, professora, sabe o que é? Eu estava nervoso e a gravata, ela aperta aqui o colarinho e eu preferi vir sem gravata. Mas aí eu passei o nervosinho ali no concurso, na banca. Na medicina de maneira geral, mas na escola em particular, a gente aprende muito às vezes não é nem com o professor que está lá na frente, mas com o colega que é um pouquinho mais velho. Então, esse sentimento que a gente tem de pertencer à escola faz com que um esteja sempre ajudando o outro. Lá dentro, na graduação, depois na residência, muito, vocês vão chegar lá, você vai ver que tem o R1 aprende muito com o R2 e o R2 com o R3, e ali há um envolvimento grande de quem já se conhece há algum tempo e sente que faz parte daquilo tudo. E é aquilo que eu estava falando, né? A gente vai, ao longo daqueles anos... Você mora aqui praticamente, você está todo dia aqui o dia inteiro, no quinto e no sexto ano você ainda dá plantão, você fica mais aqui do que na sua casa. Então vira a sua casa, literalmente, né? E é por isso que depois a gente ouve falar da escola e mesmo quem já saiu daqui se motiva e fica chateado quando falam mal, fica feliz quando vê alguma coisa boa, mas sempre tem muito, muito carinho. E vocês devem estar acompanhando, tem essas celebrações aí, teve dos 85 anos, vocês ainda não tinham entrado na escola, né? E depois, agora, com pandemia, a coisa ficou mais difícil, mas quando a gente reúne o pessoal dos outros anos e tal, é uma confraternização incrível, é um clima sensacional. Tomara que o ano que vem, né, que a gente vai... O ano que vem é 89 anos, né? Então, 2022 vai ser de 90 anos. Deve fazer uma festa bacana. Então, a escola que a nossa mãe, ela é uma senhora de quase 90 anos e nós somos todos filhos dela. Né? De vocês que estão aí na graduação, do calouro, que é o nosso caçula, até o sextonista, e velho é tudo velho. Virou velho, não tem primeiro ano e sexto ano, é velho, entendeu? Eu que já estou ficando mais velho, para mim essa definição está começando a ficar boa. E é isso, fica esse sentimento, né, que você pertence àquele lugar, você ficou muito tempo ali, formou você como profissional e como pessoa, as amizades... Nem é muito a minha história, mas eu conheço tanta história de gente que fora da escola, um ajudou o outro a andar bem aí na vida profissional, abrir as portas. E são coisas que vocês depois vão ver, não é qualquer faculdade de qualquer coisa, mas de medicina em especial, que cria esse vínculo que a gente tem. Então, isso também foi uma das coisas que quando eu me tornei professor, era algo que eu queria colaborar, né, para tentar mostrar para o pessoal mais novo que é algo importante. Para mim é uma felicidade grande eu dar aula no primeiro ano, então eu encontro os caras na primeira semana que eles entram na escola, e aí a gente já começa a tentar falar dessas coisas, e é claro que tudo muda, né? Eu sei que tem boa parte dos velhos que é um pouco saudosista. Naquele tempo é que era bom, não, era diferente.
E quando for daqui a 20 anos, vocês vão olhar para trás e vão falar, é diferente da minha época também. Então, o importante é que cada geração vai curtindo, porque, poxa, é uma fase da vida que a gente é estudante. Para a maioria das pessoas, tem gente que entra um pouco mais velho, mas uma grande parte é o apogeu da juventude, ali, 20 e poucos anos, é uma fase sensacional da nossa vida. E você fica 6 anos, o dia inteiro aqui, então não tem como não criar esse vínculo. Fica uma coisa marcada mesmo, vocês vão ver que, tomara que continue isso de geração para geração, a gente vê que continua. Porque a gente no fim tem orgulho mesmo, né, de pertencer a um negócio tão grande, você foi uma pessoa ali que fez parte daquilo tudo, mas ao mesmo tempo você sente que fez parte, você sente que é a sua casa, é como se fosse uma grande família. Então, uma das coisas que me motivou a ser professor da escola, claro, eu queria ser professor, eu poderia ser em outro lugar, se fosse o caso de eu ter oportunidade, mas de ser professor aqui é tentar, de alguma maneira, perpetuar essa coisa que os outros me mostraram em diferentes ambientes dentro da escola, desde a sala de aula, das enfermarias, no pronto-socorro, na Atlética, no centro acadêmico, onde for, né? Você vai conviver no espaço que você se sente mais à vontade. Mas em todos esses espaços tem essa afeição por uma instituição que é tão tradicional e ao mesmo tempo inovadora, de ponta, inclusive em termos de comportamento. É um negócio que a gente tem que ter orgulho também disso daí. Eu sei que vocês mais jovens têm um orgulho disso, e é para ter mesmo. Né? A gente meio que é um símbolo entre universidades por aí de apoio a essa diversidade que é tão importante, que enriquece tanto o nosso ambiente. Então, como eu falei, é algo que dá orgulho e a gente vai ficando, né? Eu já estou aqui há se eu entrei em 88, são 33 anos, é isso? 33 anos aqui na escola. Quando me perguntaram se eu queria pedir remanejamento, eu falei, não, daqui eu não saio tão cedo. 33 anos e certamente tem mais alguns pela frente. Olha, tem uma experiência nesse sentido que você está perguntando, que foi uma das coisas que eu não esqueço, né? Marca a gente não esquece. Então, um dos caras mais, como é que eu vou dizer, que mais agitava e fazia coisas que às vezes até a gente tinha um certo medo dele, era o Fujita, que vocês devem conhecer, o professor Fujita, lá da Otorrino, Cabeça e Pescoço. Quando eu entrei, ele já era formado. Ele era um cara sempre que agitava e jogava e bagunçava e zoava os calores. Essa coisa de trote, para mim, foi super bacana, na verdade. Nunca me senti humilhado, nada disso. Tem gente que não gostava desde a minha época, mas me ajudou a conhecer as pessoas. E o Fujita era um cara que gostava de azucrinar os mais novos. E eu lembro bem dele, depois eu já não era mais calor ali, pelo meio da faculdade e tal. E eu lembro dele falando um dia lá na Atlética, numa dessas sextas-feiras, que estava todo mundo, um clima bacana pra caramba. E ele falou uma coisa que eu não esqueci mais, né? Que ele disse assim, olha, você acha justo você ficar aqui 6 anos estudando de graça? De graça quer dizer que você não está pagando, porque alguém paga, que é o país pagando para você estudar. E depois você se forma e vai ser um médico de poucas pessoas e ser rico e não sei o que lá. Você acha isso justo? E aquilo ficou na minha cabeça. E você vê que foi uma coisa num momento que não era de formação, né? De formação que eu digo do currículo oficial, fora disso. E é uma fala de um cara que era o símbolo da bagunça, me falou um negócio que, justamente por ser ele que estava falando aquilo, me marcou. Eu falei, você tem razão, eu preciso devolver alguma coisa para cá. Então isso foi um negócio que acho que me marcou por ser o médico que eu queria ser depois, né? Qual é o perfil de médico que eu quero ser? O que eu quero fazer, independentemente da especialidade, com
com quem eu quero trabalhar. E eu tinha mesmo na cabeça que eu queria ficar aqui na escola. Também um dia que me marcou, de eu falar, isso aqui é o lugar onde eu quero contribuir, é quando eu entrei na residência. Também, pô, é um outro concurso. A vida do médico é difícil, porque é prova atrás de prova. Você faz uma prova para entrar, aí você faz, na minha época, praticamente todos queriam fazer residência, você tem mais uma prova ali para entrar na residência. Difícil, né? Eu queria fazer dermatologia e era bem concorrido. E aí eu passei, né? E quando eu passei, eu falei, putz, passei aqui na escola, eu vou continuar aqui. Então eu falei, vou devolver, vocês vão ver. Eu lembro que eu falei na entrevista da residência, né? Que tinha uma entrevista. Fala alguma coisa. Eu falei, olha, eu só quero dizer uma coisa, se eu entrar aqui, vocês podem ter certeza que eu vou devolver. É um jeito que eu posso fazer para devolver tudo que eu tive aqui. Então, eu lembro bem desse dia da entrevista da residência, que foi algo que me marcou. Também, né, como o perfil de médico que eu quero ser, um cara que faz a vida acadêmica. Aliás, eu escolhi fazer dermatologia porque era uma especialidade ambulatorial. Eu ia ver vários pacientes, é o que eu gosto mais de fazer, consulta. E ao mesmo tempo eu achava que ia me dar mais tempo para eu ser professor, de estudar, de fazer pesquisa, de fazer tese, dissertação, Então também isso tem a ver, né? Essa vontade de ser professor, que foi a inspiração de uma professora da escola, a professora Rosana, da ginecologia, fez eu ter um plano de vida que era ser professor. E aí quando você quer isso, não dá para fazer outras coisas, que você vai sair muito desse trilho. Tá? Então eu lembro dessas coisas que marcaram o médico que eu queria ser. É um papel central, sem dúvida. Não tem dúvida, em termos de instituições do mundo, a mais importante para mim é a Escola Paulista de Medicina. Não tem outra instituição mais importante na minha vida. E as pessoas, claro que muitas pessoas com quem eu convivo até hoje têm esse passado comum, né? São pessoas que eu conheci aqui na escola ao longo desses anos todos. Mas é óbvio também que tem outras pessoas, minha família e pessoas que eu conheço de outras convivências e que veem que está marcado em mim a escola, entendeu? Quando tem as coisas da escola, é prioridade quase sempre. E às vezes para as pessoas que estudaram em outras faculdades e que não têm esse mesmo vínculo, elas não entendem muito bem. Mas pô, se ainda, tudo bem que eu sou professor, então tem ainda mais esse fator. Mas não é o professor, todos os ex-alunos são assim, em grande parte. Então as pessoas falam, mas até hoje vai ter um negócio de 30 anos atrás, que você fica tão empolgado? Fico. Entendeu? Porque, então assim, é o que eu falei, em termos de instituições, é a instituição mais importante do mundo para mim, não tem comparação. Olha, eu falaria, primeiro, aproveitem, porque o tempo passa, você vai ter 20 e poucos anos uma vez só na vida, daqui a pouco vocês ficam mais velhos e as responsabilidades são outras. Então é um período que vocês têm que aproveitar e isso é outra catástrofe que essa pandemia, né, desabou em cima da gente e vocês que estão na graduação agora não ter oportunidade de conviver aqui dentro é triste. Né? Você pegar a turma do primeiro ano que entrou o ano passado, quando começou a pandemia, os caras tiveram uma semana de aula e acabou, tudo à distância. E aí é difícil, então, para esse pessoal, principalmente, e vocês estão no terceiro, é quase a mesma coisa, vocês perderam do primeiro ao terceiro ano 2 anos de convivência aqui dentro. Acho que a gente tem que tentar conviver o melhor possível aqui dentro e fazer vocês sentirem como é especial ser filho e filha
da Escola Paulista de Medicina. Então, a primeira coisa que eu digo, aproveitem essa idade, né? Tem que estudar, claro, escolher uma profissão que é de uma baita responsabilidade, você vai mexer com a saúde das pessoas e a saúde é um valor fundamental na vida de todo mundo. Basta ficar com um problema de saúde para você ver como faz falta. Então, isso gera responsabilidade, a gente tem que saber o que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, curtir também essa fase da vida dentro da escola, porque não dá tem muito como fugir disso. Você está aqui o dia inteiro, às vezes até nos finais de semana. A primeira coisa é tentar curtir esse momento, né? Às vezes eu vejo estudantes muito preocupados em fazer um currículo formidável e plantão e 200 mil ligas e 10 iniciações científicas. Calma, você vai ter a vida inteira para fazer isso. E você não vai ter 20 e poucos anos a vida inteira. Então aproveite essa fase da vida, com a responsabilidade tem que ter quem vai ser médico. Então, uma coisa que eu falaria é isso para as novas gerações. Outra coisa, eu diria algo que eu ouvi no meu, como é que chama? Na minha formatura lá no AMB que foi, né? O professor Geraldo Rodrigues de Lima, ele era não sei se é patrono ou paraninfo que fala, ele foi fazer o discurso lá e tal, e ele falou um negócio que tem a ver, então eu acho que em homenagem a ele também, eu posso falar para os nossos estudantes. Sonhem grande, porque vocês estão numa baita de uma instituição que tem um renome, então vocês podem sonhar grande, não sonhem pequeno. Ah, professor, mas eu vou sonhar lá na frente e se não der certo? Se não der certo, você sabe que era um sonho grande, você não vai se frustrar por causa disso, mas agora é hora de sonhar grande. Então, eu diria essas duas coisas. Aproveitem a escola, o que ela tem de oferecer para vocês em termos de formação profissional, formação científica e formação pessoal, de convivência com as pessoas. Isso vai ficar para o resto da vida. E sonhem grande, porque saindo daqui é difícil se dar mal na vida. Você vai ter que fazer força para se dar mal. Então, dá para sonhar grande.